Bom, eu estou aqui hoje com o Everton Michels para falar sobre o Toyota Qatar, né? E é uma palestra que as pessoas sempre pedem para a gente para poder ter mais conteúdo, seja em artigo, sejam em eventos online, sejam em eventos presenciais. As pessoas sempre pedem para a gente trazer mais conteúdo sobre metodologias ágeis, né? E eu confesso que eu conheço muito pouco sobre essa metodologia e eu tenho muita curiosidade, sempre tive muita curiosidade, muita vontade de ler e de aprender mais sobre isso. Então a gente foi buscar logo um dos maiores feras aí nessa área e que vai trazer com certeza para a gente muita coisa bacana nesse bate-papo. Esse vai ser um papo certo, um pouco diferente, tá? A gente não vai ficar só no bate-papo, porque o Everton vai trazer algumas telas também muito legais, que eu já vi algumas, para poder enriquecer aí a nossa conversa, o nosso papo certo. Everton, seja muito bem-vindo agora oficialmente ao Cubo do Conhecimento. A casa é sua, meu querido. Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, pessoal da Project Lab também, pela oportunidade aí de compartilhar um pouquinho de conhecimento a respeito digamos assim, da base fundamental dos métodos ágeis, que é o Lean, que foi de onde tudo surgiu. E o Toyota Qatar nada mais é do que uma rotina que é utilizada bastante no Lean, logicamente pela Toyota, né? Pessoal, só confirma para mim, para ver se vocês estão escutando direitinho aí, se tá tudo certo. Dá um ok no chat aí para mim. Legal, o pessoal está dizendo que está ouvindo, ok, né? O Everton está falando com a gente aí direto de Florianópolis. Florianópolis é sensacional. Eu tô aqui na sede da Project Lab no Rio de Janeiro. Digam também, por favor, pessoal, de onde vocês são, tá? Sempre que vocês fizerem algum comentário, sempre que vocês colocarem alguma pergunta aí pra gente, digam, por favor, de onde vocês são, que a gente sabe que tem pessoas aí espalhadas por todos os lugares, tá? Bacana, Everton. Poxa, vamos começar então, né? Já vou começar fazendo aqui uma primeira pergunta para você. E se você quiser, você fica à vontade para compartilhar a sua tela, tá? Também eu sei que você tem material para mostrar para a gente. Mas você falou do Lean, né? Que o Toyota Qatar ele parte, é uma rotina do Lean. Mas por que só 2% das empresas no mundo obtêm resultados sustentáveis com o Lean? Esse número é isso mesmo? 2% das empresas no mundo? Esse número é esse mesmo. Respondendo à pergunta do Rodrigo, a respeito de porque só 2% das empresas no mundo têm resultado sustentável com Lean. Porque, infelizmente, para a nossa dificuldade, digamos assim, a grande maioria das empresas no mundo que o Lean proporciona, do que com a cultura, com as rotinas, com os métodos. E isso faz com que a gente, no jargão popular, seja muito ferramenteiro. E isso é o que torna os resultados sustentáveis do Lean, digamos assim, não inviáveis, mas inalcançáveis. A gente acaba não alcançando porque a gente se preocupa muito com ferramenta e pouco com rotina, principalmente, com método. E uma coisa que a Toyota utiliza bastante nessas rotinas que eu vou discorrer hoje é justamente o método científico. Quer ver uma comprovação do pessoal que está aí? Confirma para mim aí quem já fez algum... Vocês devem ser da área de gestão de projetos, acredito eu, ou mesmo quem não seja da área de gestão de projetos. Quem de vocês já fez algum treinamento, por exemplo, em Kanban ou em alguma outra ferramenta do gênero? Responde aí no chat para mim. Eu já. Então, o Rodrigo já fez. Mas porque não é comum, Everton? Não, isso é o comum, na verdade. Essa é a diferença. A maioria das pessoas fazem treinamento e acabam utilizando o conhecimento do treinamento em ferramenta. Kanban é uma ferramenta. Então, sim, a gente está acostumado a ter treinamento, capacitação em ferramentas e não ter capacitação em método, em rotina. Quer ver a diferença? Eu acho que não vai ter, tá? Mas tá todo mundo ouvindo. Você estava explicando para a gente
o Everton, por que 2% só das empresas utilizam Lean, né? E você fez a pergunta aí, a maioria das pessoas já tinham usado Kanban, mas poucas pessoas eu acho que usam, no caso, o Lean, né? Você estava falando isso para a gente. Mas, efetivamente, Everton, o que é Kata, nesse caso? Kata, na palavra original dele, é uma forma de se fazer. Então, uma forma de se fazer. Isso, é uma maneira de fazer alguma coisa. E geralmente utiliza-se prática deliberada para realizar esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo, talvez alguém conheça. Quem pratica esporte da arte marcial possivelmente já deve ter ouvido falar em kata. Eu, por exemplo, pratico jiu-jitsu e na academia onde eu faço, para eu mudar de graduação, eu tenho que apresentar o kata, ou seja, é uma forma padrão de fazer alguma coisa. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei curioso para saber se tinha essa associação com as artes. Tem essa relação. Tem essa relação. O Lean, a Toyota trouxe essa palavra, esse conceito justamente da arte marcial, que é uma maneira padrão de se fazer alguma coisa. Então, é quando você cria um padrão para fazer algo, né? E tem tudo a ver, né? Com a Toyota, artes marciais, uma cultura oriental, né? Justamente. Então, só para a gente diferenciar um pouquinho daquela primeira pergunta do Rodrigo, que a maioria falou, por exemplo, que teve treinamento de Kanban, e Kanban é uma ferramenta. Então, por isso que a gente não obtém resultado sustentável, porque a gente se preocupa muito com ferramenta do que com rotina. Outra dúvida aí que vocês podem me responder: quem de vocês teve treinamento ou capacitação em método científico ou em PDCA? Desculpa, repete, por favor, a pergunta, Everton, que travou para a gente aqui. Quem teve treinamento ou capacitação aí em método científico ou em PDCA? Ah, legal. A Elisângela dizendo que quem teve capacitação em métodos científicos ou PDCA? Eu tive em PDCA. E quem de vocês utiliza, por exemplo, um método científico? Quem utiliza método científico? Isso. Alguém de vocês utiliza método científico aí na rotina de trabalho? Ninguém, pelo visto. Pelo visto, ninguém. E quem utiliza PDCA na rotina de trabalho? Eu uso, a Noeli está dizendo que usa o PDCA, a Elisângela também, a Thalita dizendo que só usou na faculdade, né? O Teobaldo teve PDCA também, e método científico, não. Aí a gente entra numa contradição, então. E por que essa contradição, que eu acho que não é muito difundido isso? Porque o PDCA nada mais é que o método científico. Então, quem utiliza PDCA deveria estar utilizando o método científico, porque o PDCA é justamente baseado no método científico. Então, invariavelmente, quem usa PDCA deveria estar usando o método científico, porque é o que é a base dele, digamos assim, né? Então, é por isso que eu estou falando que a gente não tem resultado sustentável, porque a gente utiliza muito o Kanban, por exemplo, ou utiliza muito o sistema puxado do Lean, ou utiliza muito A3, dentre outras ferramentas do Lean, tem um monte de ferramentas do Lean, Jidoka, Jikotei Kanketsu, Gemba, tem um monte de coisa no Lean. E a gente acaba deixando de utilizar, por exemplo, um PDCA, de forma científica, é lógico, de forma constante também, e por isso que a gente não obtém resultado sustentável. Porque o que acaba acontecendo? E isso invariavelmente acontece também com consultorias, especificamente de Lean. Então a gente vai lá e contrata uma consultoria de Lean eu preciso arrumar minha empresa aqui, preciso deixar minha empresa mais enxuta, que é o que todo mundo quer. E aí vai lá a consultoria, dá o treinamento, faz a capacitação, faz a consultoria, melhora os processos. A partir do momento que a consultoria sai de lá, não dá, 6 meses, 1 ano, os resultados da consultoria voltaram à taxa zero. A taxa
anterior ao que a consultoria entregou. E por quê? Porque a gente tem capacitação, tem treinamento justamente em ferramenta e não em rotina. Então, isso é o que acaba acontecendo. E eu já vi acontecer muito disso, principalmente na utilização de Lean. Contrata-se uma consultoria, ela vai lá, presta um serviço, a coisa melhora, mas a partir do momento que ela sai, os resultados não se sustentam. Eles voltam ao que era antes. Então, essa é a diferença. O que eles fizeram? Treinaram ferramenta. Não treinaram rotina, não treinaram método. E por isso que o resultado não é sustentável. E isso envolve muito ter disciplina, né? Quem se propõe a trabalhar com uma metodologia dessa, você acha que você pontua isso muito bem, Everton. Mais do que aprender a usar uma ferramenta, é preciso aprender ou desenvolver disciplina, né? Para que você faça isso dia a dia, independente se é durante a presença de uma consultoria ou não, né? Eu vou até fazer uma outra pergunta aqui para quem estiver com a gente. Quem nesse momento está aplicando algum tipo de metodologia ágil na empresa? Qualquer tipo de metodologia ágil, nem que seja uma cartolina na parede. Quem é que nesse momento está aplicando? Né? E quem consegue aplicar isso de forma recorrente e não pontualmente? É difícil, porque eu acho que envolve muito essa questão da disciplina, né? Agora, Everton, o que é kata de melhoria? Kata de melhoria é uma rotina da Toyota, na qual ela se utiliza de forma diária e contínua para buscar justamente a melhoria contínua ao longo do tempo. É claro que ela está alinhada a outras coisas, e principalmente uma coisa que ela tem que estar muito alinhada é a direção da empresa. E a direção que eu falo aqui não é a diretoria, tá? A direção que eu me refiro aqui pode ser traduzido como o objetivo meta, ou como uma visão a longo prazo, algo do gênero. E da mesma forma que ela está alinhada à direção da empresa, ela também tem que estar alinhada a outra rotina do Toyota Kata, que é o coach da Toyota, né? Então essas três coisas têm que estar muito bem afinadas e muito bem alinhadas. Então, beleza, você falou o coach da Toyota, mas o que é esse Kata Coaching? Kata Coaching? O Kata Coaching é uma rotina da qual é uma integração entre um discípulo e um mestre, digamos assim, que eles costumam traduzir, que faz com que o método ou a rotina de melhoria do kata de melhoria seja aprendido. Então, o kata de coach nada mais é que uma rotina para fazer com que todas as pessoas na Toyota aprendam o kata de melhoria. Para isso que ele serve. Maravilha. E por que utilizar as rotinas de kata? Justamente para não acontecer o que acontece com só 2% das empresas ao redor do mundo. Para fazer com que a gente tenha rotinas, métodos que façam com que o meu objetivo seja do Lean, ou seja de uma outra metodologia ágil, pode ser qualquer uma que vocês utilizem no trabalho, Scrum, XP, entre outras, fazer com que o resultado delas sejam justamente sustentáveis. Então, se eu não utilizar um método ou uma rotina, e como o Rodrigo falou, ser disciplinado na utilização disso, e é por isso que existem essas rotinas, é justamente para disciplinar tanto o aprendiz quanto o mestre, de que a maneira de fazer o trabalho na Toyota, no caso da Toyota, é aquela ali. Não pode ser outra maneira diferente. A maneira como uma Toyota aprende, principalmente, e esse é o grande benefício dessas duas rotinas, é o aprendizado, seja daquela forma ali. Por isso o nome kata, porque é uma forma de fazer padrão. Então, se o Rodrigo está trabalhando na Toyota, quando ele entrar, por exemplo, para trabalhar na Toyota, e o Everton já trabalha lá, e o Everton vai ser o mentor dele, o coach dele,
Eu vou utilizar muito a rotina de catar de coach para ensinar o Rodrigo a rotina de catar de melhoria. Então é onde essas duas rotinas se conversam. E o Rodrigo vai aprender somente a rotina de catar de melhoria. E é essa rotina que ele vai utilizar no dia a dia dele, todo santo dia, para buscar a melhoria contínua dentro da empresa. Então, como tu vai fazer para utilizar essa rotina, aí varia de pessoa para pessoa, mas a rotina é sempre a mesma. Ela vai seguir um ponto onde ela vai entender a direção, vai entender a condição atual que a empresa está, os problemas que a empresa está sofrendo, vai, digamos assim, delinear a minha condição futura ou a minha condição desejada com base nos problemas que eu estou tendo. Depois de eu identificar qual é a minha condição desejada, eu vou realizar, como eu perguntei ali para vocês, meus ciclos de PDCA, que nada mais é do que método científico, e ao longo desses ciclos PDCA eu vou reportando todo santo dia para o meu coaching lá, para o meu mentor, como eu estou resolvendo essas coisas e o que eu estou aprendendo principalmente. Então é esse o maior ganho da rotina, dessas duas rotinas, o que de fato eu estou aprendendo e não só aprendendo, mas disseminando esse conhecimento por toda a minha empresa, porque isso vai acabar atingindo todos os níveis, porque todo mundo na Toyota, por exemplo, tem um coach. E esses coaches têm coaches de coaches. Então isso vai até o nível de diretoria, esse aprendizado. É mesmo? Todos têm um coaching? Todos têm um coach na Toyota a partir do momento que entra. E esse coach, quando entra, esse aprendiz, quando entra, não é coach ainda, ele vai ter um coach, claro. Mas ao longo do tempo ele vai se tornar o coach de outra pessoa que vai entrar. Interessante. Então, bom, pessoal, um aprendiz, quando entra, vai ser coach no futuro, digamos assim. O Everton, qual que é o processo para implantar? Essa pergunta é interessante, porque você está trazendo aí para a gente tanto lado positivo, né? Dessa vertente, mas qual que é o processo para implantar o Toyota Catar? Então, esse processo eu estou tirando de uma pesquisa bibliográfica que eu estou fazendo justamente para o meu mestrado, que o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, o projeto de mestrado é sobre Toyota Catar, e sobre Toyota Catar utilizando o Scrum, inclusive, para desenvolvimento de software. Então, a primeira coisa que a bibliografia fala para a implantação do Toyota Catar é eu ter bem definido qual é o meu mapa de fluxo de valor. Eu não sei se todo mundo conhece aqui um pouco de Lean, mas o Lean tem 5 valores para ele, 5 princípios. O primeiro dele é justamente o valor, então o que eu entrego de valor para o meu cliente. Eu tenho o meu segundo, que é a minha cadeia de valor, então por onde esse valor vai passar. Tenho o meu terceiro, que é o fluxo, qual é o fluxo que ele vai seguir. O meu quarto, que é justamente a parte de sistema puxado. E por fim, o quinto, que é a perfeição, que é onde entra essa apresentação de hoje, é a melhoria contínua. E para a Toyota Catar, uma definição de melhoria contínua é uma definição bem alinhada a que um francês acabou desenvolvendo, que para ele e para a Toyota, perfeição é uma assíntota. Para quem não conhece, dá uma buscada no Google aí depois. A assíntota nada mais é que uma curva da qual ela fica em paralela com uma reta, só que elas nunca se cruzam. Então, elas nunca se cruzam. Então, isso é o conceito de melhoria contínua tanto para a Toyota quanto para esse pintor. Ou seja, a perfeição para eles não existe. Ela é algo que sempre vai ser uma busca, nunca vai ser atingível. Um mapa de fluxo de valor é justamente a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tentar implantar qualquer rotina do Toyota Catar. Eu tenho que identificar bem claramente por onde o meu valor passa na cadeia e quais são as entradas, quais são as saídas, para onde é que está indo, até chegar no cliente. Então é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Outra coisa que eu tenho que
ter bem claro em mente é justamente uma coisa que eu falei, qual é a direção da minha empresa. Como eu falei, a direção não é a diretoria, a direção é para onde eu quero chegar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de qual é a direção da Toyota. Então, a direção da Toyota para eles só para vocês verem como é a longo prazo e é meio que utópico, 0 defeitos, 100% de valor agregado e um fluxo 1 por 1. Ou seja, como eu falei, é algo bem distante e que talvez nunca aconteça. Então, 0 defeitos. Quem é que acha que vai ser viável a Toyota um dia conseguir 0 defeitos? Nunca. Quem é que acha que a Toyota vai conseguir um dia um fluxo 1 por 1? Nunca também. E 100% de valor agregado. Também, possivelmente, nunca ela vai conseguir 100% de valor agregado. Só que essa é a direção dela. É para onde eles querem ir. Então, por isso que a busca pela melhoria contínua para eles e a perfeição, que é o 5º valor do Lean, é algo meio que inviável. No entanto, é uma direção. Eles querem chegar um dia. Quando? Não sei, talvez nunca. Bem provável que nunca. Mas se eles não tiverem bem claro qual é a direção... bem provável que nunca, mas se eles não tiverem bem claro essa direção, e é uma direção simples, são só 3 coisas. 0 defeito, 100% de valor agregado e um fluxo contínuo 1 por 1. Simples. 3 coisas simples. Só que para conseguir é quase utópico. Mas isso acaba gerando neles um senso de não acomodação. Ou seja, eles nunca estão acomodados. Eles sempre estão buscando por um fluxo 1 por 1, sempre estão buscando pelo 0 defeito e sempre estão buscando por 100% de valor agregado. Então, essas 2 coisas bem claras antes de eu aplicar um Toyota Kata. O meu mapa de fluxo de valor, qual é a direção que a minha empresa quer. E aí a gente entra de novo, Everton, na palavrinha aí que eu citei agora há pouco, da disciplina, né? E isso faz toda a diferença e é algo que é uma habilidade que o povo oriental, né, a turma oriental aí tem bastante, especialmente a gente vê por aí, especialmente na Toyota. Então, bom, Everton, maravilha, a gente chega aqui agora a pouco mais de 40 minutos aí de evento, né? E, Everton, deixa pra gente aí o seu recado final sobre o Toyota Kata. E já aproveito para agradecer muito sua presença aí com a gente. É um tema realmente muito bacana e que foi legal ouvir um pouco sobre isso e aprender um pouco sobre essa rotina. Eu acho que a reflexão que fica aqui, principalmente referente a essa questão de por que só 2% das empresas têm resultados sustentáveis com Lean, e isso pode se traduzir para outras metodologias, inclusive as ágeis, é que a gente não vai ser bem sucedido copiando, por exemplo, as soluções da Toyota. E o que eu quero dizer com soluções aqui? É a parte que eu comentei ali de ferramenta. A gente não vai ser bem sucedido utilizando ferramenta da Toyota. Ao invés disso, a gente deveria estar copiando como a Toyota desenvolve essas soluções. Então, esse eu acho que é o recado final. Não copiar as soluções, mas sim como essas soluções são desenvolvidas. Maravilha, Everton. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, pela presença de todos. Everton, um grande abraço. As portas aí da Project Lab do Clube do Conhecimento estão abertas para você.